iniciar nosso ciclo de palestras. E hoje eu tenho mais um prazer, né? O prazer de ter com a gente a professora Karina Menezes, que é nossa colega queridíssima da FACED, professora da UFBA, trabalha na Pró-Reitoria de Graduação e é doutora na área de educação, foi orientanda de Nelson Preto, é do GEC, o Grupo de Educação e Comunicação, e teve a sua tese premiada pelo Prêmio CAPES de melhor tese de 2019, não foi, Karina? Foi, na área de educação. Na área de educação. Então, isso, para quem não sabe, é um grande privilégio, né? Muitos de nós gostaríamos de ser contemplados, então é um grande privilégio eu estava falando nesse sentido com a Karina, né? Ter esse reconhecimento para a gente que pesquisa, que estuda. E no caso de Karina, especialmente porque ela se debruça por um objeto que não é corriqueiro na área de educação, por um objeto que não é corriqueiro dentro do espaço escolar, né? E nos programas de pós-graduação. Então, ter esse reconhecimento é você saber que existe já uma sensibilidade da CAPES, da Câmara que avalia, para objetos que são relevantes e pouco investigados. Então, eu estou muito feliz que Karina tenha aceito estar aqui com a gente. Para mim é um imenso prazer. O objeto de Karina dialoga e tensiona com tudo que nós fazemos nos grupos, comunidades virtuais. Então, Karina, de coração, muito obrigada. Estou muito feliz. Seja muito bem-vinda ao nosso grupo. E estamos aqui ansiosos para te ouvir, e é isso. Obrigada. Obrigada, Lin. Olha, gente, bom dia, né? Para mim é sempre uma grande honra poder compartilhar um pouco do que eu tenho estudado, do que eu tenho feito em relação à pesquisa, à educação hacker. Isso que Lin disse, né? Eu confesso, para mim também foi uma grande surpresa ter uma tese premiada sobre educação hacker, como melhor tese de educação em 2018. Porque realmente é um tema que ainda desperta alguns preconceitos, tem muito desconhecimento, e para mim é especialmente importante, principalmente no sentido que eu estava conversando com o Lin antes, né? Eu sou professora universitária, e isso me coloca na obrigação de disseminar tudo que eu produzo como conhecimento, né? Tudo que eu consigo sistematizar, eu e meus pares. Nós temos obrigação de trazer isso para a sociedade, né? De diversas formas, meios, formatos. E a minha responsabilidade é dupla, porque além de ser professora universitária e ter essa obrigação para com toda a sociedade, socializar esse conhecimento que eu acabo produzindo junto com meus pares, como parte do movimento de hackers, de hackerspaces, isso também é minha obrigação, né? E é legal porque eu sempre começo essas falas, estou considerando aqui que tem pessoas, então, de várias áreas, né, de conhecimento, de várias formações, e aí eu ainda hoje preciso deixar bem evidenciado que quando eu estou falando aqui de hackers, não estou falando de criminosos do mundo digital, certo? Essa noção de que hackers são criminosos do mundo digital, né, foi construída historicamente no sentido de criminalizar mesmo, né? De proibir, de questionar a ação de pessoas que usam seu talento em computadores, usam seu conhecimento para poder investigar como as coisas funcionam, para poder questionar o funcionamento social, o funcionamento tecnológico. Então, se a cultura hacker, na sua origem, ela tem, do ponto de vista da sua ética, dos seus valores, ela foi sistematizada já por vários autores, vários estudiosos, tanto os hackers, quanto sociólogos, quanto jornalistas, professores. Essa cultura, essa ética hacker tem sido sistematizada e ela tem coisas em comum, né? Como, por exemplo, é uma cultura de colaboração. Geralmente, aquela pessoa que se coloca como hacker, que é reconhecida como hacker, ela doa o seu trabalho, ela doa o seu conhecimento para poder ajudar outras pessoas da sua comunidade, da sua família, da sociedade, a resolver problemas ligados à tecnologia. Então, é uma cultura de doação. São pessoas que defendem, de modo geral, né, que o conhecimento é para todos. E se o conhecimento é para todos, a forma de se ter acesso ao conhecimento também é para todos, né? Então, hoje, assim, é uma situação que a gente vive hoje. Se hoje o smartphone tem sido essencial para a gente conseguir se conectar, acessar conhecimento, acessar informação, produzir informação,
e isso se dá através de conexão pela internet, é fundamental que todas as pessoas tenham pelo menos um smartphone e acesso à internet. E não é qualquer internet, internet de qualidade, né? Ou seja, acesso a tecnologias conectadas. Então, hoje, o movimento hackerista ele tende a defender exatamente esses valores. O valor da abertura, do compartilhamento. Então, vocês percebam que não se trata aqui de discutir criminosos do mundo digital, porque hackers originalmente não são isso. E para quem aqui é professor, né, da escola pública, professora da escola pública também, vale a pena destacar que a profissão do hacker hoje é uma profissão lícita, uma profissão válida e muito bem remunerada, né? E aí eu digo isso para vocês no sentido de convidá-los a conhecer mais esse universo, saber como é que ele funciona, porque isso também é um espaço de sustentabilidade financeira, sustentabilidade econômica para várias pessoas, né? Nós temos casos de contratações de países estrangeiros contratando jovens aqui no Brasil para poder trabalhar em suas redes, para poder desenvolver sistemas, para poder ajudar a encontrar falhas nos sistemas. Né? A cultura hacker tem bastante isso, gosta de buscar, de investigar. Lembra que eu disse isso, né? De perceber como é que as coisas funcionam. Isso significa, então, investigar, buscar erros, fazer testes. E hoje, então, todos nós precisamos de hackers. Porque a nossa sociedade hoje, vocês sabem o que eu estou dizendo, é cada vez mais conectada por tecnologias digitais. Então, quem é que são as pessoas que vão garantir a segurança de determinado sistema, que vão testar o funcionamento, que vão trazer proposições? São pessoas com inclinação hacker, né? E os hackers também, a cultura hacker, a ética dos hackers também, ela defende o princípio da criatividade, da privacidade, do cuidado com o outro, da paixão pelo que se faz. Então, quando a gente começa a estudar a ética dos hackers e começa a viver dentro da cultura hacker, você percebe e começa a questionar, por exemplo, o funcionamento de outras agências formadoras, formativas, como as nossas escolas. Por que as escolas não podem ter esses valores? Por que a gente vai trabalhar, às vezes, desanimado? Né? Aquela coisa assim, porque eu saio para a escola, não estou vendo mudança, não estou vendo o tal do engajamento. E foi com base nessas inquietações entre o que eu observava como participante do movimento hackerista, do movimento de hacker clubes, e como educadora preocupada, e dentro também das escolas formais, desde a educação infantil, eu tenho acompanhado escolas, até a educação superior, fico pensando, gente, por que esses valores da cultura hacker? Porque a gente não consegue trazê-los para a nossa escola. Então, a tese que eu quero mostrar para vocês hoje, que é a pirâmide da pedagogia hacker, Vivências do Impossível, ela traz um pouco dessas inquietações e de algumas respostas e também algumas novas inquietações que eu fui encontrando no decorrer do meu processo investigativo. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Pronto. Eu quero tentar falar, assim, no máximo 30 minutinhos mesmo sobre a tese, porque eu acho bacana a gente deixar aberto esse espaço de diálogo, de conversa, principalmente porque para mim é muito importante, né, perceber como que essas coisas têm chegado para vocês, né? Se vocês percebem expressões desses apontamentos que eu trago nas vidas de vocês e também possibilidades de a gente trilhar um caminho mais fluido, mais alegre, mais positivo para as nossas escolas. Caminhos mais criativos, né? Principalmente num contexto que vivemos agora. Imaginem isso, né? Esse contexto da pandemia, que inclusive me desafiou a revisar, né, um pouco do que eu trago aqui, e é um exercício que eu tenho feito, já tem algumas semanas. Mas eu quero mostrar para vocês o que foi, então, o processo de construção da investigação, né? E chamando a atenção é que, sim, olha, se tem professores aqui da escola básica, da educação básica, se vejam também como pesquisadores, né? Porque o conhecimento que vocês produzem na sala de aula, que produzem na prática, ele é um conhecimento válido e ele precisa ser compartilhado, né? Essa é a minha opinião. E quando eu mostro para vocês essa tese, ela parte exatamente disso,
de que aquilo que a gente produz, a gente tem condição de compartilhar, porque é importante, porque as pessoas tenham conhecimento disso. Então, aqui nessa primeira tela que vocês estão vendo aqui, né, a P2H, que foi a sigla que eu propus para a pirâmide da pedagogia hacker, porque são 2 P's, tá vendo? E um Hzinho, que é o P2H. E tem interessante também que tem uma revista chamada Hacker to Hacker, H to H. E aí eu fiz um pouco essa brincadeira. Sim, pessoal, eu pedi para a Lin ir coordenando a partir do bate-papo. Caso eu fale alguma coisa, eu traga algum conceito que não fique bem compreendido, né? Ou eu me embole aqui nas palavras, ela vai me interromper e vai dizer, Karina, repete o que você disse, porque eu sou muito preocupada com a questão mesmo do alinhamento dos entendimentos, tá? Mas perguntas de curiosidade, de aprofundamento, a gente deixa mais para o final. Se tiver alguma questão ligada aos entendimentos do que eu estou falando, a Lin está atenta e vai me dar uma parada. Não é isso, Lin? Confere? Confere, Karina, exato. Estou aqui, qualquer coisa eu estou atenta aqui a vocês e a gente combinou depois que ela vai abrir para as perguntas, aí eu vou estar mediando também no chat. Então, estou atenta a tudo. Beleza, obrigada, perfeito. Bom, gente, aqui vale a pena dizer, eu estou usando, essa apresentação, ela foi feita com software livre, chamado Inkscape, né? Ela permite trabalhar com texto, desenho, e ela está sendo exibida aqui localmente pelo Firefox, pelo Mozilla Firefox. À medida que eu vou clicando aqui, ela vai transitando. Eu gosto de falar isso, porque muitas pessoas tendem a usar, claro, né? Software proprietário, que é mais conhecido, né? Está mais arraigado na nossa cultura. Vocês vão ver que essa apresentação é que ela parece um pouquinho com o Prezi. Só que a diferença é que eu posso utilizar ela, inclusive, sem estar conectada na internet. E ela permite que seja modulada, seja compartilhada com quem tiver interesse, sem precisar que a pessoa tenha um aplicativo especial para poder ver, sabe? Porque você consegue fazer pelo próprio navegador, qualquer que seja ele. No caso aqui, eu estou usando o Mozilla Firefox. Então, assim, a tese, a primeira coisa que eu percebi, né, que era necessário, era trabalhar com a problematização. Esses itens aqui são os títulos exatos do sumário da minha tese, que tem a ver com aquela parte onde a gente começa a problematizar o que está me levando a pesquisar o que eu pesquiso. Então, o que me preocupava nessa ideia dos contextos e cenários contemporâneos. Vocês conseguem acompanhar essa imagem aqui, ó? Um poste de luz cheio de coisa, vininho embolado, e no meio dos fios tem um ninho. Então, assim, eu percebo que a nossa vida hoje em relação às tecnologias é um pouco isso. A gente está tentando criar vida, estamos criando vida num emaranhado confuso de conexões, né? E é isso que a gente tem vivido, é um dos nossos desafios. Dentro disso, humanos vivem mais e máquinas vivem menos. Então, é uma preocupação também que, percebam, hoje a gente tem, a partir da medicina, um aumento da qualidade de vida das pessoas, do tempo de vida, né, na verdade. Então, o tempo de vida foi aumentando e, em contrapartida, o tempo de vida das máquinas foi diminuindo. A gente, lembro, quando eu fiz a tese aqui, eu usava máquina de costura que foi da minha avó. E de quando a minha avó ainda tinha 17 anos, a primeira máquina que ela ganhou, né? E eu tô com 40 hoje. Há 2 anos atrás eu usava a máquina de costura dela. Vai comprar hoje uma máquina de costura dessas que se fazem hoje para ver se dura tanto tempo. Se dura aí mais de 50 anos, 60 anos, imagina. Tem uma lâmpada, eu falo sobre isso na tese, tem uma lâmpada em uma estação de bombeiros, acho que é no Oregon, se eu não estou enganada, que tem 200 anos. Né? Porque as tecnologias foram feitas mesmo para durar. E hoje elas são feitas para acabar por conta da obsolescência programada, e tudo isso vai criando lixo, vai poluindo mais o nosso mundo, vai poluindo o planeta, vai criando uma ideia de fetiche, né? Que eu preciso ter sempre o mais novo, o mais atual, mesmo que eu não utilize. Então, essa é a primeira problematização que eu faço. O que a gente está fazendo com a nossa qualidade de vida? A gente está vivendo mais, em compensação, está sujando, poluindo e destruindo mais. A pandemia acho que mostra um pouco isso, né? Bom, conectados, só que não. E aqui eu questiono os discursos de estamos todos conectados, todos temos celular. Eu falo, falácia, mentira, não é verdade. Os dados mostram, gente, que eu trago na pesquisa, e atualmente também, que a gente tem, 2 celulares para cada pessoa do país, né? Se for pegar o número de linhas e o número de aparelhos vendidos, enfim, são dados da Anatel, se não estou enganada. E aí eu pergunto,
cadê o meu segundo aparelho? Cadê o aparelho da pessoa que está aqui na porta do supermercado onde eu compro pedindo comida? Né? Então, é uma situação falaciosa. Gente, só um instante, meu filhote chegou aqui. Diga, queridão. Você pode doar o vídeo do Fortnite hoje. Nem jogar. Filho, eu não posso falar de jogo. Vem cá, o pessoal. Vem cá, dá um alô pro pessoal. É aqui. só fazer, só uma pergunta. Dá um alô pro pessoal ali. Oi. Oi. Deixa eu terminar. Ele fez a capa do livro de vocês, não foi? Foi ele mesmo, ele que ajudou. Artista. Tudo bem. Gente, desculpa, era uma questão de vida ou morte. Ele tinha que resolver uma situação de um jogo aqui para 14 horas, então ele precisava se organizar. Desculpem. Bom, aí continuando, então. Tudo deles, nada nosso. A gente vive num monopólio comunicacional. O que antes era apenas pelas empresas produtoras de conhecimento, televisão, essas coisas, vice-versa, hoje é um monopólio de conexão mesmo, de conexões estratégicas. Né? Nós temos 5 telecoms que cuidam, que fornecem todos os dados de conexão, toda a informação de conexão para a gente. Então, você imagina. E isso, gente, não estou falando do Brasil, não, viu? Isso é a realidade do mundo. São pouquíssimas empresas que geram, né, que geram toda a nossa conexão. Então, dizer que a internet é democrática, é tudo nosso, também é outra falácia. A gente tem que estar muito atento a essas coisas, né? E aí eu vou mostrando que o movimento dos hackers, por defender o conhecimento para todos, acesso à tecnologia tem que ser amplo, é possível fazer beleza pelo computador, eu acho isso lindo. Quando eles vão falando sobre isso, vai se saindo... Eles começam a criar, então, né, um discurso de que precisa, assim, se acabar com os monopólios, e isso vai se reverberando em movimentos sociais. E quando eu falo aqui do Vem para a Rua ao Vem para o Hacker Club, eu retomo lá a Primavera Árabe, né, de 2013, em que foram cortadas várias comunicações, exatamente porque elas eram monopolizadas, e um grupo de hackers, né, vários hackers conseguiram criar acessos secundários, acessos, vou colocar entre aspas aqui, clandestinos, para que as pessoas que estavam envolvidas nas manifestações pudessem se comunicar sem serem monitoradas pelo governo. Então, desse movimento Vem para a Rua, que não foi especificamente um movimento de hackers, mas que começou a envolver e trazer o Anonymous e assim por diante, eu falo sobre o movimento do Vem para o Hacker Club, que é, então, um local presencial, onde os hackers acabam saindo de trás da tela do computador para ir se encontrar, para ir se conhecer, para ir trocar conhecimento em espaços coletivos, presenciais. Né? E aí tem uma grande diferença. Não basta ficar só atrás da tela para fazer ativismo, não dá para ficar só atrás da tela. Não que isso não seja importante, é importante, mas isso não basta. E quando a gente começa a criar o Hacker Club e também os Hacker Spaces, os espaços hackers, a gente está mostrando isso. E, por fim, né, claro, tinha que trazer educação, se é uma tese sobre educação. A tecnologia sozinha não muda a escola, mas muda a forma de educar. Mas só muda a forma de educar se aquele educador, se aqueles estudantes, se aquele currículo também estiverem preparados para isso. Então, essa foi a problematização, né? E a partir daí, então, é que eu fui buscando a investigação do campo, trazendo conceitos. Lembrando que eu estava já pesquisando, fazendo a pesquisa e vivendo o contexto, né? Estava fazendo essas duas coisas, fazendo a pesquisa e vivendo o contexto. Ian, faz gentileza, atende aqui para mim, filho. E isso faz diferença porque eu precisava de um aporte metodológico, de um aporte teórico, epistemológico, que me ajudasse a perceber que eu não precisava fazer fundamentação teórica, 2, análise de dados, né? Fundamentação teórica, 2, campo de pesquisa, 3, análise de dados, 4, conclusão. Eu consegui fazer tudo junto. Isso, para mim, foi muito importante, porque eu vivia tudo junto, o conhecimento estava sendo produzido daquele jeito, né? E aí, então, é que eu trago algumas reflexões sobre o hacker, que eu já falei, então não vou me estender muito nisso aqui, não, né? Todo mundo precisa de um hacker, tá vendo? O que é um hacker? Como que se define um hacker? A ação do hacker é definida pelo hacking, né? Um hacker, ele é definido pela sua reputação, e a reputação do hacker é feita pelo que ele faz, pelo fazer. E o fazer do hacker é um hacking. E aí, gosto muito desse exemplo aqui, que o pessoal perguntou uma vez na lista de discussão, se eu não tenho filtro de papel para coar o café e eu uso uma meia, isso é um hacking? E aí o colega responde, não, isso não é um hacking,
porque não tem um insight criativo. Pegar uma meia e coar café não tem um insight criativo. Isso não é um hacking de verdade. Sem contar que faltou higiene, né? O que ele coloca aqui, ó, no texto, né? E aí o rapaz ainda faz, nosso colega aqui ainda faz um comentário, olha, não tomar café feito por fulano. E aqui eu trago para vocês 2 características do que é um hacking. Ele é criativo e ele é bem feito, ele é bonito, ele não é um simples ramengue, né? Não, é uma gambiarra bem feita, um hacking. E tem também a questão da ludicidade. Então, ao mesmo tempo que se tem aqui a explicação, né? Tá vendo aqui, ó, a explicação honesta, clara e simpática, que bonitinho, ó, do que é o hacking, tem também o lúdico. Isso define muito a cultura hacker. E aí a gente vai percebendo hoje que tem tido uma visão um pouco mais positiva, né? Do que é ser hacker, do hacking. E esses sentidos que eram disputados como uma coisa negativa, então hoje está sendo melhor visto. E por quê? E aí a gente tem que ter cuidado. A gente começa a ver aí, ó, essa ideia de hack life, hack city, hack education, hack yourself, hack politics, né? Que significa isso? Essa ideia de que pessoas que pensam diferente do usual aplicam seu jeito de pensar e seu tempo livre em projetos nos quais aprendem e ainda compartilham o que sabem. Essa ideia aqui, ela é uma das essências do hackerismo. E eu fiz essa explanação essa síntese a partir de todos esses autores, né? Mas o que acontece? Virou modinha. E aí você vê, então, um site falando sobre Hack Life, que nada mais é mostrar a vida de gente que tem acesso a um montão de coisa querendo ser leve. Sabe, gente? Aí o mundo tá muito pesado, eu vou hackear a minha vida. Vocês estão entendendo? E ser hacker, eu tenho dito o tempo todo, ser hacker é lidar com desigualdade em todos os sentidos. Essa é a minha visão do ser hacker. E, felizmente, é a visão do ser hacker de várias outras pessoas do movimento hackerista com as quais eu convivo. Né? Então, ser hacker não é modinha, não, gente. Ser hacker hoje é necessidade. E aí, continuando, então, lembra que eu falei, então, né? Os hackers de computador que ficavam lá atrás das telas, mas lá na década de 90, começou-se a perceber, então, que os hackers conseguiam, sim, se reunir em espaços públicos, em espaços presenciais, né? Isso começou lá na Alemanha, em Berlim, depois da queda do muro. O pessoal começou a ver necessidade, estava se desenvolvendo mais as tecnologias as tecnologias conectadas, o perigo, aquele imaginário todo de guerra fria, né? Que a guerra agora seria tecnológica. Então, coletivos, mas pessoas comuns falam, vamos começar a estudar isso, e para estudar isso não dá para ficar em casa, vamos fazer espaços seguros em que a gente possa se juntar. E assim começou o Chaos Club Computer. Ele nasceu de um evento de tecnologia em que pessoas interessadas em tecnologia, programadores se reuniram e falaram, a gente precisa realmente de um espaço nosso, um espaço seguro em que possamos trocar conhecimento, nos conhecer, saber com quem a gente está falando, sabermos quem somos, né, e aprender juntos. Isso lá na década de 90. Então, assim, sim, os hackers podem sim construir espaços físicos, é necessário. Na década já dos anos 2000, já seria a segunda onda de espaços hackers, de coletivos hackers, que tem a ver assim, olha, a gente não só consegue se reunir em espaços físicos, como consegue sustentar esses espaços. Então, assim, os encontros que às vezes aconteciam na casa das pessoas, ou de forma temporária no espaço alugado, começou a se perceber que esse grupo conseguia, sim, formas de autossustentar o espaço, manter um espaço físico permanente, né? E, gente, lembrando um detalhe, tudo isso voluntariamente e autogestionário, né? E a terceira onda, que é o que a gente está vivendo hoje, a terceira onda de espaços hackers, pessoas que se juntam em coletivos de hackers, tem a ver exatamente com essa aqui, ó. É uma onda que congrega massa crítica e convergência de conhecimentos. Então, não são só pessoas que estão lidando com conhecimentos específicos em tecnologia. As pessoas como eu, da área da pedagogia, né? Pessoas que são artistas e começam a se juntar, percebendo que agora a gente precisa mesmo ter massa crítica, ter pessoas que veem o mundo por diversas áreas de conhecimento, mas que precisam aprender e precisam dominar os processos tecnológicos. Na época que eu fiz a pesquisa, tinha 41 hackerspaces ativos
em fevereiro em fevereiro de 2018, sendo que em 2015 só tinham 23. Isso aqui é a informação do site que está aqui, ó, é do hackerspace.br. E aqui, esse link aqui, ó, trata do livro que faz a narrativa do começo dos hackerspaces no mundo, que é bem interessante. Então, olha só como é que foi um boom do movimento. Olha aqui, ó, em 2015, 23 registrados. Em 2018, quando eu concluí a pesquisa, 41. Eu consegui alcançar 22 hacker clubes, se eu não estou enganada. Então, vejam bem, ó, eu consegui pegar 50% do que estava registrado. Só que na minha pesquisa ainda tinha hacker clubes que não tinham sido registrados no site hackerspaces.com. Não tinha registro. Ou seja, a gente supõe que tem muito mais coletivos misturados existindo por aí do que realmente o registro mostra. Lembrando que eles também são feitos de forma voluntária. Então, qual foi a síntese, né, que eu fiz assim da definição? Hackerspaces, eles são laboratórios experimentais, autogestionários e que congregam pessoas com conhecimentos diversificados, e essas pessoas partilham nas tecnologias de interesse em comum. É um espaço que converge gente que curte tecnologia, que acredita que tecnologia é legal, que se diverte com isso. Então, a gente compartilha espaço físico, ferramenta, responsabilidade, ideias e o conhecimento, tudo de forma voluntária. Né? E a gente se pauta em valores como diversão, horizontalidade e abertura, ou seja, um hacker club é diferente de um makerspace ou de um Fab Lab, precisamente porque ele é aberto. Eu chego ali e não vou ficar dizendo para as pessoas que o que eu estou fazendo ali é segredo. Se alguém me pergunta, eu estou fazendo tal coisa aqui. Se a pessoa perguntar, eu posso ver como funciona? Eu, claro, pode, senta aqui. Eu posso estudar com você o seu projeto? Claro, pode, senta aqui. E aqui está uma amostra, né, da gente lá em 2015, quando a gente começou. Hoje, várias pessoas dessas não estão mais, já fizeram parte, mas várias outras estão. Posso dizer para vocês que metade desse grupo não está mais e a outra metade está. E eu estou aqui, ó. Tá vendo? Estão me reconhecendo aí. Então, assim, essa síntese também foi feita a partir de estudos que eu fui fazendo. Isso aqui, gente, é interessante pontuar, do ponto de vista da pesquisa. Essa pessoa aqui, ó, José Martins Grigolo Júnior, ele é do Mate Hackers, certo? E o cara é um filósofo. O Joel, assim, ele entende de hacker club, de funcionamento, e não só da forma pragmática, mas da forma filosófica, sabe? Da forma sociológica. Só que o Joel não tem livro escrito. Mas vocês podem perceber que eu coloquei o Joel aqui, ó, no mesmo nível do Jarko Molani, do Ricardo Brasileiro, do Michel Lallement, sabe? São pessoas com livros publicados, que seriam reconhecidos academicamente, né? Vamos dizer assim. A Cecília Burtet também, ela fez uma tese, ela fez uma dissertação de mestrado sobre isso. Então, para mim, não, sabe assim, é interessante que nesse processo não teve diferença. Aquele conhecimento que o Joel trazia, ele era tão fundante, era tão original, quanto os conhecimentos que foram registrados, sistematizados e publicados pelos autores que a gente usa nas nossas fundamentações. Então, o Joel, ele foi, sim, o status dele na pesquisa, ele foi tanto de entrevistado, quanto de apoio teórico para as minhas análises e para a construção dos conceitos. Isso é muito comum, né, em pesquisas exploratórias, e principalmente eu adotei a teoria fundamentada em dados, né? Mas isso é comum em pesquisas exploratórias. Só que eu vejo poucas pesquisas assumindo que o pesquisado está gerando, sim, conhecimento científico, né? E eu acho que a gente precisa realmente se abrir para essas proposições. Então, assim, a partir das inquietações do que eu vivia, eu coloquei essas afirmações aqui que, para mim, eram bem desnorteadoras. O Hackerspace é um local aberto, mas não entra qualquer pessoa, né? O Hackerspace é um local de fazer o que quer, olha que legal, e ao mesmo tempo respeitar o outro. Eu estou falando, gente, porque eu vivi isso na prática, né? O Hackerspace como coletividade que não mascara a individualidade. O Hackerspace como local de conflitos e de afetividades. O Hackerspace como local de trabalho com diversão. O Hackerspace como local caótico que ensina. E o Hackerspace como local inútil no qual se aprende. E para cada um desses pontos aqui, ó, eu tenho, né, uma explicação que não foi trazida apenas pela minha observação, mas foi trazida assim, por pessoas que vivem e fazem a educação no Hackerspace acontecer. Certo?
E eu acho que essa foi uma das magias também de pesquisar isso, né? É ver como é que a gente consegue, que realmente o mundo é feito de contraditórios, o mundo é feito de contradições. Às vezes a gente fala muito isso, né, na pesquisa. Não quero aqui fazer uma pesquisa homogênea, uma pesquisa limpa, não. Quero trabalhar com a contradição. E a vida que eu fui descobrindo, né, dentro desses hacker clubes, dentro desses hacker spaces, desses laboratórios comunitários tecnológicos horizontalizados, mostrava como que essas contradições, elas realmente conviviam e elas é que definiam o funcionamento das coisas ali. Então, assim, as perguntas desnorteadoras, né? Aprende-se mesmo desse jeito? Quais seriam as práticas educativas? Existe uma pedagogia hacker? E aí foi assim que eu fui trazendo, então, os cernes da primeira sistematização do que vinha a ser essa pedagogia hacker, com foco, claro, nas práticas dos hackerspaces. Metodologia, essa parte eu adoro, porque eu aprendi com o grupo de pesquisa, o GELIM, aprendi com a professora Alice, a professora Nery Beltrão, que metodologia é invenção. Então, eu poderia saber e ler tudo sobre metodologia, Lakatos Marconi, Charmas, tudo que vocês imaginarem de metodologia, tudo. Mas se eu não olhasse para o objeto, para o meu objeto de pesquisa, e se eu não reconhecesse o contexto no qual esse objeto se desenvolvia, no qual ele estava colocado, não adiantava eu querer encaixar ele em qualquer coisa que eu tivesse lido antes, né? Então, a metodologia é, sim, um exercício de invenção, porque a gente precisa realmente abraçar, cercar e nos aproximarmos do nosso objeto de pesquisa de uma forma coerente com ele, porque senão ele nos foge. E quando eu falo objeto de pesquisa, eu não estou nem falando dos sujeitos, né? Estou falando mesmo do objeto, daquela temática que você está trazendo, que você está buscando. E, claro, levando isso também para o lado dos sujeitos, né? Quando você tem sujeitos, a pesquisa na área de humanas que lida com pessoas também, as formas como você vai chegar a essas pessoas é muito diferenciado. Tanto que teve, em determinado momento, eu tive apoio de um bolsista de iniciação científica, que era também integrante do Hall Hacker Club. O Judásio Júnior, o G Júnior, eu agradeço muito, inclusive, pela participação dele, porque se não fosse ele, homem, branco e da área de segurança, eu, infelizmente, não teria acesso a uma parte das informações às quais eu tive acesso, porque eu sou mulher, eu me reconheço como negra, tenho pele parda, mas eu me reconheço como negra, sou mulher, não sou nascida na área de tecnologia. Então, existe sim grupos na área de tecnologia que não reconhecem falar com mulheres. E aí, quando eu trouxe o G Júnior para poder me ajudar na pesquisa, foi que eu percebi que nem todo hacker club é do jeito que eu pensava que fosse, né? Então, para mim, foi realmente uma grande surpresa perceber que nós temos, sim, situações com as quais eu discordo. Mas isso mostrou para mim que eu não estou buscando exatamente a homogeneização, que eu não estou buscando romantismo, estou buscando realidade, né? E aí eu trouxe isso para a pesquisa também. E aí mostrando, então, eu tenho uma inclinação forte à análise do discurso francesa, porque eu gosto muito eu acho importante a gente analisar as condições de produção do discurso. E tem uma outra coisa. Eu vejo a ideologia e reconheço, assim como a análise do discurso francesa nos coloca, a ideologia estrutura aquilo que a gente faz. A ideologia não é algo mascarado, escondido que a gente inventa, né? A gente inventa os discursos, mas a ideologia não. A ideologia é aquilo que está por trás do que eu falo, do que eu faço, ela sustenta isso. A análise do discurso mostra isso, eu acredito, né? E realmente tem sido um diferencial perceber e aí é que a gente começa a ficar atento que nem sempre aquilo que a pessoa fala é aquilo que ela realmente acredita. Aquilo que ela realmente acredita é o que está na ideologia, é o que está estruturando a ação da pessoa e não a fala dela. Olha que louco isso, né? Eu achei isso maravilhoso. Ajuda a gente a entender o funcionamento das coisas. Então, assim, aí fui para a teoria fundamentada, né, com o Cade Charmas,
E a pesquisa participante, a teoria fundamentada, principalmente porque eu já estava em campo, então eu já fui trazendo dados de pesquisa, informações de pesquisa, desde o início da pesquisa, tá? Vocês pegam lá na introdução, já tem o que seria dado de pesquisa, já tem tudo lá. Que não foi dado, né? Foi construto de pesquisa. E a pesquisa participante, porque eu estava dentro de Hacker Club, eu fazia parte do Hacker Club, ainda faço parte do Raul Hacker Club, que é aqui em Salvador, Bahia. Então foram aqui, ó, 20 hackerspaces contatados, 12 responderam, 8 foram sistematizados em memorandos e alguns deles entraram para pesquisa, outros não foram todos que entraram textualizados. E teve mais 10 no questionário online. Nossa, então foi mais ainda do que eu imaginava. Foi isso mesmo, 22 hackerspaces responderam, né? E aí eu fui dando base para essa pesquisa ser criada. E aí lembra então que eu estava falando de educação, né? Eu falo muito de Hacker Club, de pessoas, esqueça de educação? Não esqueça. Então, assim, quando eu fiz esse formulário, esse questionário, eu utilizei esse questionário, né, para os hackerspaces responderem, completarem para mim o que eu tinha percebido, é porque eu queria também, assim, além de ver as formas de funcionamento, os desafios, eu queria saber as práticas educativas que acontecem nesses hackerspaces, né? E as práticas educativas, eu fui agrupando dessa forma, olha só. Grupos de estudo, projetos e tretas. Daqui a pouco eu vou falar dessas tretas que eu dou muita risada, eu adoro, e a gente usa muito isso. Tem a ver com colaboração e socialização. O Fishball e o Light Talks tem a ver com dialogia e respeito. Já eu explico. O Coding Dojo e as oficinas tem a ver com dialogia, respeito, prática e colaboração. O Hackathon e o Capture the Flag tem a ver com competição, colaboração, dialogia e prática. E todos eles são perpassados por desafios, coisas a resolver, problemas reais, ou problemas simulados sobre problemas reais. Tem a ver com abertura. O que é abertura? É aquele momento que você senta com outras pessoas para trocar conhecimento, em que você vai falar o que você pensa, você vai ser criticado pelo que você pensa, mas você também vai criticar. Né? Então, você está aberto ali para poder falar, para poder participar. Ludicidade, né? Esses momentos todos aqui tem muito a ver com essa ideia do lúdico, mas não lúdico só como brincadeira, gente. Né? A gente precisa ampliar a nossa dimensão do lúdico, e principalmente, essa é a parte mais legal, é que o lúdico, na perspectiva assim, do hackerismo, ela vai além do que Huizinga propõe sobre ludicidade, sobre jogo. Porque o Huizinga, eu lembro que ele fala nos estudos dele, que o jogo, né, essa prática lúdica, ela acaba formando um momento meio paralelo, vamos dizer assim, né, um momento temporalmente separado do que seria o tempo ali, né, da vida real. É como se fosse algo meio imaginário. Ele me corrija se eu estiver errada. Mas o Bruguère, ele traz mais próximo à ludicidade que eu percebi nos Hacker Clubs, que ela não tem a ver, ela não tem essa coisa de separação, sabe? Não, é a minha vida, tem a ver com a vida. Então, o lúdico não é só brincar, estar feliz, estar satisfeito. O lúdico é lidar com sentimento, com afeto, com desejo de realizar coisa, sabe? Então, é muito mais uma ambiência do que necessariamente uma forma. E o lúdico nem sempre é prazeroso, isso é o mais bacana, sabe? Que a gente precisa também perceber. Como o lúdico tem a ver com afetividade, também tem a ver com angústia, tem a ver com desespero, tem a ver com ver a coisa dar certo, né? É uma mobilização de vários sentimentos, nem todos eles são prazerosos. E, por fim, a confiança. Esses momentos percebidos nos Hacker Clubs, eles tinham muito a ver com confiança, né? Porque as pessoas, elas se colocavam lá, mostrando o que sabiam, correndo o risco de ter a presença de alguém que sabia mais do que ela ainda em determinado assunto, mas mesmo assim a pessoa estava lá. Ela se expunha porque ela sabia que ela também ia aprender com outras pessoas. E aí, como vocês podem perceber esse diagrama de frequências, não estou enganada, aqui, ó, o mais comum eram as oficinas, os projetos e as conversas. Então, o mais comum mesmo das práticas educativas tinham a ver com mão na massa, os projetos, né, coisas contínuas, e as conversas, que tem muito a ver com a sociabilidade. Né? Às vezes as pessoas chegavam assim nos encontros Hacker Clubs e queriam saber quando é que ia começar a atividade, mas parecia aquela bagunça. A atividade já estava acontecendo, não é uma aula, né? Em que a pessoa senta e escuta. Não,
ela vai se propondo a interagir. E aqui, explicando rapidamente, depois eu posso aprofundar para vocês, o fishbowl é uma técnica em que as pessoas se reúnem em círculos concêntricos para poder ouvir a opinião de 5 especialistas na área, por exemplo, em determinado tema, mas sempre fica uma cadeira vazia. Então, assim, quem vai falar fica no círculo do meio. Tem 5 cadeiras ali e 4 são preenchidas, certo? Uma cadeira fica vazia. E as pessoas ficam observando no entorno, ouvindo. Se alguém quer falar, ela tem que sair lá da sua zona lá de ouvir, sentar na cadeira do centro e falar. Quando ela senta na cadeira do centro e começa a conversa, os outros 4 que estavam ali escutam, comentam, mas um tem que sair. Porque sempre tem que ficar uma cadeira vazia. Isso é muito legal. Porque ele acaba colocando as pessoas, né? As pessoas que querem falar, que têm o que dizer, sempre em situação de evidência, né? Não dá o reconhecimento só para aqueles que estão ali no meio naquele momento, mostrando que o conhecimento ele é sim intercambiável, né? Ele tem diferentes valorações, mas naquele momento é um momento de troca e não de valoração de conhecimentos. Light Talks é a gente aprender a falar as coisas em 5 minutos, transmitir a ideia central do que você está querendo. Então, são palavras rápidas. Eu lembro que eu comecei a usar nas reuniões de departamento, eu organizava minhas falas para 2 minutos. E estava funcionando, viu? Porque é isso, se eu estou estudando um negócio, eu tenho que colocar em prática para ver se dá certo mesmo. E foi bem interessante. Eu ainda hoje uso muito Light Talks quando eu quero transmitir, falar, né, alguma argumentação mais propositiva, eu geralmente uso muito essa técnica. Tento organizar minhas falas de 2 a 3 minutos. O Coding Dojo, que é uma prática em que é muito usado em programação. Um ensina, outros primeiro observam e depois outros vão replicar ou vão imitar aquele que ensinou. Né? É inspirado nas artes marciais. Quem aí já teve experiência com judô, karatê, não é assim? O mestre primeiro passa a instrução e depois ele vai monitorando os estudantes, os aprendizes, a partir daquilo que ele mostrou. As oficinas, né, que eu não preciso falar muito, a gente conhece no universo da educação. Hackathon, que são competições de conhecimento. Você joga um problema real. A gente teve, no ano passado, teve vários hackathons providos pelo Estado, hackathon da Coelba, hackathon acho que das mulheres, se eu não estou enganada. Então, assim, esse das mulheres é interessante e essencial, porque ele tinha a ver com estratégias de ações de combate à violência, né, contra a mulher. Então, se convidou, se jogou esse hackathon, esse desafio, e geralmente um hackathon, como é uma competição, as pessoas se inscrevem por equipes e ele dura 2 dias, geralmente fins de semana. E as equipes propõem, né, por exemplo, no caso do Hackathon das Mulheres, propõem aplicativos, propõem formas de conectar mulheres que sofrem violência aos serviços de segurança pública, ao serviço de apoio psicológico, né? E isso é feito, então, em equipe, em forma de competição. As melhores ideias são premiadas, e isso cria, então, esse senso, né, do lúdico, do fazer a partir de um problema real. E aí, por fim, esse Capture the Flag, que também é muito da área de programação, que tem a ver com equipes, também tem a ver com competição, e as equipes são organizadas para pegar bandeiras do ponto de vista de software, tá, gente? Imaginem, é um jogo, na verdade. E aí os programadores, eles vão buscando bandeiras a partir de pistas de programação. Quem pega mais bandeiras ganha o jogo. Isso aqui também é muito comum em encontros de hacker clubs. E aí eu vou dar um foco maior aqui, ó, nas práticas educativas dos projetos e das tretas, né? Porque tudo isso aqui que eu fui trazendo para vocês, apesar de estar aqui, projetos e tretas, muitos desses aqui nascem de projetos e tretas. Mas eu gosto muito de falar da treta. Por que a treta? Olha só. A treta, o pessoal do Calango Hacker Club fala que quem descobre uma treta, descobre a verdade do universo, sabe? A treta, na verdade, é um desafio. É algo que você está querendo resolver. Então, eles pegam aquele sentido da treta como algo ruim, algo escondido, algo escuso, e traz esse sentido de um desafio
que tem que ser solucionado. E eles vão criando toda uma proposição, quando eu falo eles, é o pessoal do Calango Hacker Club, né? Eles foram sistematizando o funcionamento das tretas deles como forma de garantir, então, o funcionamento dos projetos no espaço que eles criaram. A treta, então, ela discute esse sentido lúdico, só pelo nome, né? Já começa aí. O sentido do desafio, a responsabilização. Tem uma parte lá no Manifesto da Treta que eles colocam: tu te torna eternamente responsável pela treta que propõe. É algo desse tipo. Porque você não vai pensar uma treta e dar para outro resolver. Você se responsabiliza por ela, né? E aí, a partir disso, você vai trocando conhecimento com as pessoas para você tentar resolver essa treta. Você vai convidando gente para ficar com você, mas você não vai impondo a solução para outras pessoas. Você tem liberdade de escolha, a formação de grupos de interesse. Então, às vezes, eu chego lá com uma treta, com um projeto, não é interessante para as pessoas. Eu tenho que assumir isso, né? E não vou deixar, esse grupo não presta porque não quer me apoiar. Eu falo, não. Você está dentro de um grupo, você tem uma ideia, se o pessoal não quer colar com você, é compreensível. Mas se você pede ajuda, pede auxílio, pede orientação, você vai encontrar, né? Isso é muito comum nos hacker clubs. E então, percebam, a manutenção do espaço, lembra que é voluntário, espaço físico, voluntário, a gente dá um dinheirinho para poder pagar o aluguel ali, ó, todo mês. A gente percebe que a gente faz e aprende por necessidade. Porque se a gente quer mesmo manter o espaço, a gente precisa, sim, fazer um monte de coisa e aprender um monte de coisa. Só que, ao mesmo tempo, a gente faz e aprende por prazer, porque é muito gostoso estar no espaço que é fora da casa da gente, com pessoas que têm interesses parecidos e conhecimentos diferentes. Olha que legal. Pessoas que não julgam você pela aparência, pelo conhecimento, e que estão ali para te ajudar. Então, mesmo que a pessoa não cole na treta diretamente, a ajuda, né, o incentivo, as dicas, sempre se consegue. Fazer e aprender por necessidade nem sempre é divertido, né? Claro. Tem, por exemplo, quando a gente monta um coletivo, qualquer que seja ele, isso vale para os hacker clubs também, tem sempre a questão financeira. E nem todo mundo quer ser tesoureiro, mas a gente tem que aprender, né? Então é uma coisa que não é divertida, é super chato, mas tem que ser feita. E isso tudo é distribuído ali por tarefas no grupo. Quem é que tem mais inclinação? Quem é que faz? Quem é que ajuda? E raramente fica uma pessoa só. Porque quando você tem duas pessoas que... Você tem, sei lá, no nosso caso, a gente tinha 8 pessoas que não gostavam da tesouraria, mas tinha 2 que tinham certa facilidade. Então, essas 2 é que cuidavam da parte mesmo do dinheiro, né? Pagamento de conta, grana e tudo mais. E aí é interessante, porque vocês percebem aqui, ó, nesse gráficozinho aqui, ó, tem as motivações dos estudantes. E é a partir dessas motivações aqui que eu vou percebendo a tese final, que é o que eu vou mostrar para vocês. A partir dessas motivações aqui, ó, a frequência maior falada foi sobre a filosofia e a cultura hacker. Então, muitas pessoas estavam em hackerspace, mantinham hackerspace, apesar de todos os problemas, dificuldades, apesar de ser voluntário, porque acreditam na filosofia e na cultura hacker, que é toda essa que eu falei para vocês anteriormente, né? Então, não é, as pessoas não iam lá só para aprender. Aqui, olha, troca de conhecimento, frequência 14, aprendizagem 26, tá? E por que a aprendizagem não está junto com troca de conhecimento? Porque às vezes tem gente que está indo lá para trocar conhecimento só porque sabe, não estou indo muito para aprender, não, eu estou mesmo para poder socializar o que eu sei. Olha que interessante. E tem as pessoas que estão indo lá para aprender mesmo, por isso que ficou separado. Mas vocês percebem que a filosofia e a cultura hacker é que teve a maior frequência. Ela teve a maior frequência, né? Então, a ideia de manter um espaço coletivo, colaborativo, antenado com a cultura hacker, horizontalizado, em que você pode criar tecnologias livres, era isso que mantinha o povo junto. É isso que mantém o povo junto. E hoje, diante da pandemia, é essa tese que eu estou colocando à prova, né? Então, assim, como eu disse aqui, ó, não é só aprender. A própria ideia da existência do espaço é um motivador. Então, a partir disso, gente, é que eu fui sacando que para isso aqui tudo ser possível, para essas coisas aqui acontecerem, precisava de engajamento. Tá? E aqui eu estou mesmo, faltam 3 slides só para terminar, vi que eu já passei um tempinho aqui, desculpa, gente. Precisava, então, de engajamento, né? E aí eu fui percebendo que engajamento é outra palavrinha também, que vamos dizer, né? Vamos respeitar. Está sendo gasta de um jeito tão superficial,
Aí eu fui estudar um pouquinho mais, que de onde vem, gente, esse engajamento dos hacker clubes, dos coletivos, depois de um modo geral, fui ver isso, não é um engajamento qualquer, não é dar joinha, apertar like, curtir, seguir e compartilhar. Mais do que isso, né? E aí eu fui buscar lá do francês, que é a origem dessa coisa de ideia do engajamento, vem de engager, olha que lindo, comprometer-se, ligar-se moralmente por uma promessa. Então a gente fala que a pessoa, aqui no Brasil, né, os jovens são obrigados a servir o exército, mas ele não é obrigado a engajar-se. Ele só engaja quando ele assume compromisso com a instituição militar. E o legal que eu fui percebendo é que quando a gente se engaja, a gente faz uma escolha sobre si e uma ação sobre os outros. E eu comecei a ter essa percepção lendo, retomando ali Paulo Freire, Juan Bordenave e o Clay Shirk. E o legal é que o Clay Shirk ele fala sobre participação já na era da internet, né? Então eu fui lá no que seria, né, o meu educador angular, Paulo Freire, meu pensador da educação, para entender o engajamento dele, eu percebi que realmente a gente se engaja quando a gente decide sobre a nossa presença no mundo e ao nos engajar, nós vamos atuar sobre esse mundo. E quando a gente atua sobre o mundo, a gente está atuando sobre os outros, sobre a pessoa. Por isso, então, isso tem um senso de responsabilização que é muito maior do que simplesmente ficar compartilhando coisas sem ler, do que simplesmente dar um joinha, do que simplesmente dar um like, né? Quando você realmente se engaja, você está fazendo uma escolha que precisa ser pensada, porque é um compromisso que você assume. E aí eu percebi que nos hackerspaces tem 4 motivações principais, né? Peguei isso aqui tudo, fui sistematizando, ó, consegui chegar a 4 motivações principais que levam a diferentes faces do engajamento. Por isso que eu chamo de um engajamento multifacetado, ele é piramidal. A primeira face desse engajamento é uma face técnica, que são as pessoas que vão lá para aprender. Se você vai para um hackerspace, o que o pessoal faz lá? Tecnologia. Então, eu vou aprender coisas técnicas, coisa ligada à tecnologia. Ótimo. Primeira motivação para uma pessoa aí, o primeiro engajamento. Só que tem o ideário também. O ideário é aquele das pessoas que vão, que acreditam no hackerspace, que se motivam pela ideia do hackerismo, pelos princípios da ética hacker, porque acreditam que o espaço precisa existir. O afetivo tem a ver um pouco com essa coisa da ludicidade, mas ele tem muito mais a ver com o aspecto humano, com a sociabilidade, né? Tem gente que vai para um hacker clube, tem gente que vai, por exemplo, para uma igreja, para vários locais, porque gosta de uma pessoa que vai, não é verdade? Namorado, amigo, que vai frequentar determinados locais porque gosta da pessoa. Ah, eu vou junto, vou lá conhecer, e acaba ficando. E tem pessoas que vão pelo afetivo, não porque conhece alguém específico, mas porque gosta daquela sociabilidade. Não quer só ficar em casa, não quer ficar sozinho, quer socializar com outras pessoas. Então, eu coloquei isso aqui tudo numa esfera afetiva. E, por fim, a esfera ativista, né? A motivação ativista, que leva também a uma face do engajamento, que é o engajamento ativista. É aquele que você sai mesmo da sua casa, num domingo de manhã, para poder ir estudar tecnologia no parque, com um grupo de crianças, para poder ir para uma reunião num hacker clube, ou seja, você sai de casa, né? O engajamento ativista faz a gente falar sobre o hacker clube, faz a gente falar sobre a ética do hacker, faz a gente defender toda a positivação do movimento. Então tem que ter mão na massa. Sem mão na massa não tem hackerismo, né? Tanto que eu sempre digo que todo hacker é maker, todo hacker é fazedor, mas nem todo maker é hacker. E aí, gente, eu cheguei então ao P2H, que é essa pirâmide da pedagogia hacker em hackerspaces. Percebam aqui o que eu estava explicando, essa coisa dessa pirâmide com a base mutável, né? Engajamento afetivo, ideário, técnico e ativista. E não há separação, e é por esse motivo aqui que não há separação entre a educação e a vida do espaço hacker. Porque a existência dele depende do processo educativo que ocorre e nos quais ele se estrutura. Então, assim, se a gente, agora eu vou falar aqui com participantes de Hacker Club, se a gente não se organiza, né, para que as nossas atividades sejam pedagogicamente interessantes,
convidativas, o espaço vai morrer. E olha só, quando a gente para comparar isso com a realidade da escola, né? A gente tem professores que são, entre aspas, obrigados a estar lá, tem estudantes que são obrigados a estar lá, e mesmo assim temos muitos problemas, não é verdade? Quando a gente para pensar que no espaço hacker está todo mundo voluntariamente, a gente percebe que a educação lá faz parte da vida. A educação não é o trabalho do Hacker Club, gente. A educação é a vida do Hacker Club. Porque sem isso, ele não resiste como espaço físico. E aí, fechando, né? Eu aprendi com essa tese 6 coisas impossíveis. Fazendo aqui uma aproximação com a Alice no País das Maravilhas, mas a versão de Tim Burton, viu? Eu tenho várias críticas em relação a Lewis Carroll, várias críticas feministas, diga-se de passagem, mas eu gosto dessa versão do Tim Burton, porque aí eu pego, né, essas frases. Os adultos, eles aprendem brincando, trabalho e diversão não se separam, afeto e objetividade caminham juntos, diferença e igualdade são inseparáveis. Ser hacker é um estado de espírito, então qualquer um de nós que se pauta por colaboração, por ensinar o que sabe, por querer algum tipo de mudança, a gente tem um espírito hacker. E tudo é possível dentro dessa pedagogia da educação hacker. Porque é nesse sentido, né, que eu falo assim, que eu gosto muito dessa frase da Alice, do Tim Burton, porque você tem que pensar 6 coisas impossíveis antes do café da manhã. Por exemplo, hoje mesmo, para mim, isso é muito forte. Essa vacina vai sair e não vai demorar. Eu acordo todo dia de manhã pensando isso. É uma coisa impossível, mas é um impossível possível, né? É uma utopia. E eu sei que, apesar de eu não ser da área, eu sei que tem gente trabalhando nisso. Eu leio para isso, eu me informo sobre isso. Apesar de tudo, eu penso que esse impossível vai acontecer, porque vai. Um dia, algum homem da caverna deve ter pensado em voar, né? E hoje a gente tem missões espaciais. Na época que ele pensou era impossível, mas ele pensou. E aí, por último, né, para poder traduzir melhor essa ideia do impossível, quando um grupo de pessoas resolve se reunir para tornar realidade uma utopia de vida, ela também está materializando uma utopia educacional. Então, assim, a gente parar para pensar no Hacker Club, aí tem aqui, ó, inclusive o G aqui, ó, que foi meu bolsista, o G, o X, o Man e a Geisa. Quem fez a foto foi Gabi. Essas pessoas aqui só estão aqui reunidas porque um dia acreditaram que um hackerspace era possível, né? E muitas coisas nós podemos fazer, nós podemos aprender. Essa tese existe, essa tese foi premiada porque um dia eu conheci essas pessoas aqui, olha, né? Então, quando a gente se junta mesmo, a gente não está buscando, a gente está buscando uma utopia de vida, um espaço aberto, solidário, colaborativo, que a gente pudesse aprender. E a gente está buscando, e a gente, então, também pratica uma utopia educacional. E aí, lembrando, gente, não é utopia como sonho impossível, não, é utopia freiriana. É o horizonte que a gente vai alcançar, para quando a gente alcançar, a gente ter uma outra utopia. É isso, Lin. Ó, meu contato está aí, gente, ó, carina.menezes@ufba.br, tá? A apresentação é de 2017, se quiserem eu mando para vocês. E aí eu fico aberta aí para o diálogo. Eu passei 50 minutos, não foi que eu fico empolgada aqui. Mas eu sei, não é? Quando a gente é apaixonado pelo que faz, a gente o tempo não passa, né? A gente começou um pouco atrás, mas é maravilhoso. Muito obrigado, Karina. Eu que agradeço. Bom dia, pessoal. Bom dia, Cá. Karina gosta de ser chamada de Cá Menezes no grupo de hacker. É muito bom estar aqui junto com vocês, saber que estamos todos com saúde, graças a Deus, apesar dessa pandemia. Não podemos deixar de ser solidários às pessoas, às famílias que estão perdendo, né, seus entes queridos, tanta gente que está precisando sair para trabalhar e se expor tanto. E graças a Deus a gente está aqui, tem condições de estar trabalhando, dando conta das nossas coisas, que é o melhor que a gente faz.
Bem, agradeço pela sua disponibilidade, Karina. Assim, foi muito bom lhe ouvir, é sempre bom lhe ouvir. Eu li sua tese e ouvir você falar da sua tese foi maravilhoso, assim. A leitura foi muito boa e o seu discurso, assim, foi bem interessante para mim, eu acho que para todo mundo também. Principalmente, como você falou muito bem, né, que esse é um tema tão polêmico, que traz tantas indagações, mas tão interessante, como você mesma colocou também. Então, estudar a cultura hacker, estudar como esses sujeitos, você, né, que é uma hacker também, consegue se organizar num grupo presencial, apesar de vivenciarem tantas tecnologias digitais, mas que se faz questão de estar presente também fisicamente. Como eles conseguem, vocês conseguem, né? Como esse grupo consegue se organizar, não de forma tão organizada, mas produzir tanto conhecimento, consegue se estruturar projetos, conseguem compartilhar, trabalhar coletivamente e ensinar, disponibilizar o que eles sabem para a comunidade ou até internamente para o grupo. Então, pensar isso para nós educadores é realmente um desafio. Como eles conseguem fazer isso, né? Como vocês conseguem fazer isso tão bem e como a gente gostaria de fazer isso tão bem na nossa sala de aula e na nossa escola e como a gente tem dificuldade de fazer, visto que a gente está sempre fazendo crítica ao nosso fazer pedagógico, à nossa escola. Então, isso é realmente muito motivador. Eu acho que é por isso que não é à toa que esse é meu objeto de pesquisa, não é à toa que eu gosto tanto de entender, de procurar entender, de pesquisar e de buscar sobre essa cultura, sobre essas pessoas, jovens ou não, que entendem muito de tecnologias digitais, mas esse não é o foco, se trabalha nesses espaços todo tipo de tecnologia, como eles fazem isso com tanta paixão, com tanta ludicidade, com tanta vontade de que todo mundo tenha acesso a isso. Né? É tudo que a gente quer fazer na escola. É tudo que a gente gostaria de fazer na escola. E que, muitas vezes, a gente não consegue. Então, acho que esse é o grande desafio. Entender um pouco dessa lógica, dessa cultura, desse grupo que tem uma ética que permeia as suas ações, que é a ética hacker. Tentar entender isso e tentar melhorar um pouco a escola, o nosso fazer na sala de aula, a nossa prática pedagógica. Esse realmente é o desafio e você traz elementos importantíssimos para a gente repensar a nossa prática e buscar mais ainda sobre essa cultura. Então, eu gostei muito, me acrescentou bastante e fico agradecida por você estar aqui compartilhando. E quero também fazer um questionamento que eu me faço, tá? Eu sempre me faço, eu acho que para um grupo que tem tantos educadores e tantos professores, não é uma reflexão para cá, Menezes, é uma reflexão para todos nós, né? Eu fico me perguntando sempre isso. Elementos da cultura hacker e da ética hacker são elementos fundantes da educação. Então, o trabalho coletivo, o trabalho compartilhado, a capacidade de partilhar, de trabalhar de forma lúdica, de disponibilizar tudo que se aprende para o outro e, assim, aprender mais. Então, vários elementos da cultura hacker são elementos fundantes da prática educativa, da educação, e a gente sabe disso, né? Só que a gente acaba num processo de eterna busca por dar conta desses elementos na nossa prática, né? E nem sempre a gente consegue. Mas existe essa aproximação, essa proximidade entre essas duas culturas, a cultura escolar e a cultura hacker. E eu fico me perguntando, esses sujeitos hackers, né? Eles são oriundos das escolas, das nossas escolas formais, da nossa prática escolar formal. E eles se tornam hackers.
por conta da escola. Então, a escola tem contribuído para que eles se tornem hackers e eles tenham essas práticas hackers nesses espaços. Ou é justamente o inverso, né? Eles se tornam hackers porque eles negam a escola, né? Eles infringem o que está posto na escola. Então, eu tenho pensado muito nisso e eu abro essa questão para o grupo para a gente discutir um pouco também e ouvir os outros educadores que estão aí presentes e ouvir você também. Bom, eu vou tomar a liberdade de te responder logo, Jaqueline, porque se as outras perguntas forem tão amplas e complexas quanto a sua, eu tô frita, não vou conseguir fazer em bloco não, viu? Mas olha, eu estou aqui mediando, viu, Karina? Depois, não se preocupe que eu estou controlando tudo aqui. Tá, então pronto. Mas assim, eu tomei a liberdade de usar aqui as notas compartilhadas, não sei se vocês têm acesso, né? Só para fazer umas pequenas sínteses, que eu não queria deixar passar muita coisa. Já que é super bom ver a Jaqueline aqui, ela levou a gente, eu e Geisa, para fazer uma fala bacana, né, na escola, lá no CAB, foi tão legal. É o que a gente gosta mesmo, sabe, de estar junto das escolas, dos jovens, mesmo sabendo que estar com jovens não significa estar com os professores, estar com os gestores, isso faz toda a diferença, né, quando você quer realmente mudanças estruturais na escola. Mas vamos por partes, então, olha só, quando a Jaque pergunta como é que a gente consegue, do ponto de vista dos hacker clubes, produzir conhecimento, projeto, resolver tanta treta, né, diante de tanta coisa que a gente faz, ainda faz voluntariamente. Eu acho que tem duas coisas, tem três coisas. Eu estou até escrevendo aqui, ó. Estou escrevendo aqui essas coisas. E isso aqui é questão mesmo, gente, de análise e maturidade, né? De coisas que a gente vai percebendo no decorrer do processo. Você lembra quando eu falei quando uma pessoa chega com uma treta, com um projeto, ela fala desse projeto. Então, assim, por que a gente consegue produzir certas coisas com certa qualidade e tanta coisa? Primeiro, compartilhando, né? O projeto Crianças Hacker, que é o meu projeto, eu comecei lá no Hacker Club quando eu tinha 3 anos de idade, eu não tinha como levar ele para o laboratório, porque era um espaço perigoso, ferramenta, coisa aberta, energia elétrica, sabe? Mas eu queria fazer o projeto. E aí eu fiz um projeto chamado Crianças Hackers, que era basicamente pegar meu filho e levar para o Raul Hacker Club. E aí eu comecei, e aí chamei uma amiga, ela foi junto com o filho dela. Então os meninos ficavam lá, eu e ela, batendo papo e os meninos brincando de quebra-cabeça. E aí eu comecei a estruturar o que seria a ideia desse projeto, que eu queria que meu filho tivesse contato com tecnologia desde cedo, desde sempre. Mas eu também queria frequentar um espaço coletivo comunitário. Então eu comecei a frequentar eventos de tecnologia e comecei a falar da ideia. Eu fui a vários eventos de tecnologia, né? E teve o terceiro evento que eu fui aqui em Salvador, eu consegui achar o Cristiano Furtado. E depois que eu achei o Cristiano Furtado, que o projeto cresceu um montão, né? Que eu veio com a energia dele, com o conhecimento dele. Então, eu escrevi aqui para vocês, aqui, nota compartilhada, o item 1, compartilhar. Compartilhou, divide. Dividir o quê? Cada um faz o que sabe, cada um dá o que pode. E aí, já puxa logo para o segundo ponto, trabalhar com quem realmente quer. Eu fiz uma fala na semana passada, exatamente sobre isso. Eu, que sou professora universitária, é cômodo para mim falar assim, ó. Eu vou trabalhar com quem quer aprender. Não é cômodo? Não é? Porque são adultos ali. Mas para quem está na escola básica, isso é muito sério. Porque eu sei, porque eu já atuei na escola básica, eu acompanho professores da escola básica. E as crianças estão ali para aprender, os professores estão ali para ensinar. E as crianças crianças e jovens estão no processo de construir a sua própria autonomia. A gente tem que ajudar nisso, né? Então, não é escolha da gente trabalhar com quem quer. Mas aí a gente precisa trabalhar, se comprometer, né, com as pessoas com as quais estão com a gente. E, ao mesmo tempo, a gente precisa ser honesto com essas pessoas. A gente precisa confiar nessas pessoas para que elas também se comprometam. A estar junto naquela atividade que está sendo produzida, mas se não quiser estar junto, 2, não atrapalhar o que está sendo produzido. E isso eu já vi funcionar em sala de aula, né? Por isso que essa coisa dos engajamentos me ensinou muito, porque eu aprendi que não dá para eu ter um jeito só de trabalhar em sala de aula, né? Um tema só. Então, eu aprendi a fazer muitas práticas de sala de aula em pequenos grupos, são sempre práticas coletivas. E aí eu percebi que o engajamento foi aumentando, porque tem crianças
e jovens, principalmente os jovens, né? Eles têm mais facilidade de conversar com outros jovens do que com o professor, né? Então, eu sempre fui buscando isso, trabalhar com quem realmente quer trabalhar, mas identificando os interesses das pessoas que estão à sua volta. Isso, a pedagogia fala isso o tempo todo, né? Quais são os interesses, quais são as potencialidades. Porque, às vezes, a pessoa não está interessada em nada, mas ela tem ali uma característica interessante que pode ser aproveitada. Só que na cabeça dela, ela não se colocaria para isso, ela não se sente capaz. Então, a gente está sempre também motivando as pessoas que estão junto. Então, mesmo que a pessoa não queira colocar a mão na massa, ela acaba ficando por perto, acaba dando dica, sabe? A gente trabalha muito nessa perspectiva. E eu faço isso muito na minha prática. E faço isso muito nos meus projetos com criança. E também nas orientações que eu dou para jovens. E tem funcionado, né? Agora, eu não vou dizer que é perfeito, gente. E aí o terceiro ponto, viu, Jaque? Que eu acho que funciona também para a gente não se magoar, não ser generoso, para a gente não se autoflagelar, é que a gente assume a incompletude. A gente assume a incompletude das coisas. A gente assume a insuficiência do tempo, a incompletude da gente, a incompletude do que a gente faz. O fato de ficar incompleto não quer dizer que a gente não vai começar. E isso faz toda a diferença. Então, assim, no Hacker Club é muito comum você ter um banco de ideias, um banco de projetos abandonados. Eles foram começados, mas em algum momento não foram continuados. Isso não significa que eles são menos importantes, é porque não foi o momento deles. Então, a gente também sempre socializa a informação, deixa pública, esses projetos aqui aconteceram, esses aqui podem continuar acontecendo. E eu lembro que eu falei que os projetos, eles têm o responsável, que propõe a treta, né? Só que ele não é obrigado. Ele não obriga outras pessoas a fazerem, mas ele deixa aberto. Se eu propus um projeto que eu não consigo levar, eu deixo registrado lá, porque às vezes aparece gente para poder pegar. Então, a gente acaba sempre trabalhando com essas coisas, né? Eu compartilhar, eu dividir, trabalhar com quem realmente quer. Aqui, ó, a partir dos interesses. Aqui, no caso, vou até colocar aqui, ó, e a partir dos interesses. A partir dos interesses, vou colocar aqui. E assumir a incompletude das coisas, né? Quantas coisas a gente faz na escola que a gente começa a fazer, não consegue terminar e fica naquela angústia, que a gente realmente tem que aprender que as coisas que a gente faz, elas fatalmente vão ficar incompletas. Elas fatalmente podem ser revistas, podem ser revisadas. E tem uma coisa interessante, gente, que a gente usa muito no hackerismo, que é uma máxima chamada assim, ó, falada assim: peça desculpas, não peça licença. O que eu estou querendo trazer com isso? Reconhecendo a incompletude, reconhecendo a chance de erro, mas também o desejo de fazer. Geralmente a gente faz aquilo que acredita, né? Se deu errado, desculpa por ter feito. Olha que interessante. E volta atrás, pede desculpa. E quando a gente para pensar que... Vou fazer uma comparação péssima, tá? Mas é uma análise real. O que esse atual governo tem feito com a gente o tempo todo? Eles não estão pedindo licença. Eles sequer estão pedindo desculpa. Essa é a diferença. O atual governo tem simplesmente feito aquilo que quer e se colar, colou. Não é isso? Então, a gente aprende que quando a coisa precisa ser feita, a gente vai fazer. Se vai ficar incompleta, se vai dar certo, se vai dar errado, a gente vê isso depois. E se deu errado, a gente pede desculpa. Então, essa é uma grande diferença, né, entre o funcionamento hacker, que é a ética, é o compromisso que se assume com o outro. O compromisso está no fazer e no se desculpar. Mas isso é uma estratégia válida e ela funciona. Espero ter respondido, viu, Jaque? A outra parte é como nascem os hackers. Se teve a negativa da escola e tudo mais. Eu confesso que isso para mim é uma dúvida, porque é algo que eu também tenho me debruçado. Tem uma pesquisa, anotem o nome aí, Cecília Burtet. Ela está pesquisando o aprendizado de pessoas em Hacker Club, para isso ela retoma Vygotsky, né? Exatamente para poder pegar do ponto de vista da aprendizagem, das teorias da
psicologia, de onde é que vem esse ser hacker das pessoas. O que eu tenho dito como hipótese, e eu tento trabalhar sempre para eu não ser mais uma pessoa que faz isso com meu filho, com as pessoas que estão comigo em práticas educativas, em práticas de trabalho, eu tento não matar a curiosidade das pessoas. Eu tento não menosprezar o que elas fazem, né? E eu tento não ser o jeito único de fazer. Eu faço essas 3 coisas, né? Porque eu tenho a impressão, para mim, eu tenho a impressão de que a nossa educação clássica, essa educação ortodoxa da gente, ela mata a curiosidade, né? Ela defende uma voz única e um único jeito de fazer. E geralmente as turmas e o pessoal que eu conheço que é hacker, que conseguiu permanecer na escola, conseguiu lidar com isso, mas não perdeu a veia criativa. Entende? São pessoas que mantiveram a veia criativa, mantiveram o desejo de fazer e de conhecer. Porque quando a gente mata isso, aí é difícil demais. É isso que eu tenho percebido, sabe? Espero ter respondido aí essas minhas considerações. Então, vou te chamar de Cá Menezes, porque é assim que você gosta de ser chamada, né? Te dar os parabéns, né? Apesar, agora despertou até o interesse de ler o seu trabalho, porque a sua exposição foi muito bacana e provocou afeto, né? No sentido de trazer para mim coisas que são muito caras, como disse a outra colega, para um processo de aprendizagem. Então, eu me identifico com a sua fala. Eu queria abordar um pedacinho, mas antes dela, te dizer que você já pode ser considerada uma baiana em sua identidade, né? Afinal de contas, apesar de ser conterrânea aqui de 200 quilômetros da minha cidade, ou aproximadamente, Lin, ela já tem as características de uma baiana assim, contundente, viu? E fazer um pedido para a Lin de que essas transmissões, Lin, elas não acabem no pós-pandemia, né? A gente tem que agregar. Então, é um pedido assim, que eu estou fazendo que é muito, muito produtivo isso tudo que a gente está vivendo aqui. E vou tentar fazer uma coisa que eu aprendi com a Cá, que é a tal da Lightning Talk aqui, para fazer a minha pergunta. Né? No exercício de até... Aprende rápido, hein, Marcinho? É isso mesmo, porque a gente tem colegas aí também que querem manifestar, mas eu vou tentar fazer a minha colocação devido às aproximações que eu tenho feito, e eu sei que talvez aí no seu grupo, Cá, vocês também se atentem para isso, que é uma aproximação que eu faço com os estudos lacurianos, né? E em todo momento eu percebi que o movimento de hackerismo, ele é um movimento que é feito a partir de associações, né? Associações entre humanos, né? Entre humanos e não humanos, com os computadores, com as temáticas que emergem do cotidiano, e de não humanos como não humanos. Eu não vou entrar nisso, né? O software livre é uma grande prova disso, né? São vários fatores que vão compondo o não humano ali na sua totalidade. Só que isso contraria muito, né, uma visão determinística de que as tecnologias, elas por si só, né, elas resolvem coisas. E num primeiro momento, quando eu vi o seu último título, eu assustei no final, depois da vírgula, né? Você até explicou, mas eu gostaria de te dar, né, de provocar para você falar um pouco mais exatamente sobre isso. O último título foi tecnologias sozinhas não mudam a escola, vírgula, mas mudam as formas de educar, né, e de educar-se. Então, eu queria você depois, né, compôs falando que isso não se faz sem educadores e currículos. Ou seja, essas tecnologias, sem essa associação, daí a minha ida ao pensamento de Latour, né, elas, por si só, elas isoladas, elas não transformam, seja a nossa sociedade, seja a escola. Então, eu queria te escutar um pouco mais do mas, né, depois da vírgula lá, do mas, e te agradecer muito por essa manhã. Valeu! Obrigada, Marcinho. Eu vou ser rápida também nesse ponto aí, porque esses títulos são todos bem no sentido de provocação mesmo, né? Quando eu falo tecnologia sozinha não muda escola, mas muda a forma de educar, eu lembro que eu estou fazendo uma referência muito à máquina de ensinar, sabia? Que a gente, apesar de defender, né, e acreditar que os computadores como tecnologia estruturante, como meio de produção simbólica, cultural, essas coisas todas, isso, volte, por favor, a gente está dialogando. A gente percebe que os discursos de pessoas, de muitas pessoas que defendem a substituição tecnológica do professor, tem a ver exatamente com isso, como se as tecnologias ensinassem sozinhas, né?
E aí, quando eu coloco o título lá, tecnologias sozinhas não mudam, mas muda a forma de educar. Eu estou meio convidando pessoas que acreditam, olha isso, olha só, isso é o que a gente chama de exploit. Eu estou meio convidando, eu estou produzindo um discurso que parece o discurso vigente, né? Só que na minha argumentação é bem diferente. Isso é uma forma de você realmente seduzir diferentes leitores. E com certeza, né? Eu confesso que o que eu não gosto muito do Latour é essa ideia do ator rede, mas é porque a palavra, o conceito ator me deixa meio, sabe? Como se a gente estivesse atuando, e não, eu estou trabalhando, eu estou agindo, sabe? Eu estou fazendo o que eu faço, eu não estou atuando, no sentido que se usa nas artes, né? Por exemplo, a televisão. Então, a minha crítica aos estudos dele, eu acho até que é uma questão mesmo de tradução, essa coisa de ator não me convence. Mas eu realmente vejo muita necessidade de a gente se aprofundar na ideia de agenciamento, porque assim como nós temos máquinas que são organizadas, que são funcionais por algoritmos, né, gente? Algoritmos, para quem não sabe, são as instruções que geram software, os aplicativos. A nossa vida hoje é toda condicionada a software e aplicativo, às vezes até determinado por eles. Esses aplicativos, os algoritmos, eles são pensados por um grupo distinto de pessoas, que geralmente são homens, são brancos, são heteronormativos, é a grande maioria dessas pessoas pensam as tecnologias dessa forma. E são essas máquinas, né, esses aplicativos, que estão muito mais preocupados em analisar e afetar o comportamento e não o senso crítico, que a gente tem visto disseminar. Então, é por isso que eu digo assim, né, dessa provocação, olha, muda a forma de educar. Muda sim, porque às vezes você tem professores que são muito libertários, que são abertos, que são críticos, mas que por algum desconhecimento mesmo, falta de aprofundamento nessas questões que são extremamente, como eu diria, elas não são tão propaladas, né? Você tem professores que você vê que são críticos, mas que estão usando ferramentas instrumentais que são extremamente comportamentalistas, sem perceber o que estão fazendo, né? Então, a pessoa, às vezes, muda a sua forma de educar, contrariando aquilo que acredita, porque foi se apoiar numa tecnologia que foi pensada por outro, que pensa radicalmente contra ela. Então, é nesse sentido que eu faço a provocação. Não sei se eu atendi, mas acho que vale a pena você dar uma... Perfeitamente. E a sua colocação do termo ator-rede é péssimo, mas é péssimo mesmo. Que bom que você concorda. Não, é péssimo. O próprio Latour, ele é contraditório nessa hora, né? Ele mesmo fala, é péssima, mas ela pegou. Na verdade, depois em outros estudos, ele tenta corrigir isso, né? Propondo uma performance. Nós performamos, né? Então, em associações. Mas concordo com você, a expressão é péssima, né? E ele mesmo já reconheceu isso. Aí tem um negócio também, Linha, não sei se você concorda comigo, Exileide também, mas tem uma expressão que o pessoal usa do Castells, é o tempo todo, sociedade do conhecimento, essa foi a que pegou aqui, né? Mas o paradigma dele, fundante, gente, da obra do cara, é a sociedade informacional. Não é sociedade de conhecimento, é o que a gente está vivendo hoje. A sociedade ela é informacionalista, porque a informação é que rege hoje. Economia, cultura, conhecimento. E não é sociedade da informação, porque não é informação essa que circula como dado. É informacional porque ele reconhece a indissociabilidade entre as tecnologias digitais, né? E esses vetores socioeconômicos e culturais. Mas o pessoal só fala de sociedade do conhecimento. Meu Deus! Bem, aí tem uma questão que Isa lhe faz, que é a Isa Neves do IAC, ela pergunta o sentido de pensar a indagação dela o sentido de pensar essa educação hacker no ensino superior. E aí, se você quiser falar. Eu acho que isso, para mim, para responder para mim, até rapidinho, sabe? Primeiro, eu vejo, quando eu falo sobre educação hacker na educação superior, no ensino superior, gente, eu vejo assim um certo jogo de absurdos, né? Porque a vertente hackerista que eu acredito é essa que lida com desigualdades sociais em todos os aspectos, né? E também acredito realmente que o conhecimento deve ser para todos, e não só eu e o grupo, né, com o qual eu trabalho, acredito, defendo isso.
e que o acesso às formas de obter conhecimento também tem que ser. E, para mim, assim, na educação superior, no ensino superior, esse seria o espaço de maior possibilidade, né, de você realmente ter práticas mais includentes. Eu não digo inclusivas, eu digo includentes mesmo. Só que isso não se observa. Então, assim, para mim, o sentido de se pensar a educação hacker no ensino superior tem a ver exatamente com isso, de que a gente está lidando com adultos, né, que são capazes de compreender o funcionamento social. Então, para mim, lidar com a educação hacker no sentido superior, não do ponto de vista apenas das tecnologias, né, mas realmente de entender o funcionamento da sociedade como organização, né, da sociedade como organismo que é machista, que é racista, que é homofóbico, que cria novas exclusões, porque é na educação superior que nós estamos formando, por exemplo, novos professores, né, que nós estamos formando produtores de tecnologia. E na prática, isso de você poder buscar as pessoas, né, incentivá-las a exercitar a sua autonomia, isso me motiva muito na educação superior. E na medida do possível, eu tento sempre mostrar para os meus alunos, para as pessoas com as quais eu lido, que é possível, sim, a gente replicar algumas formas de trabalho mais abertas, mais colaborativas, mais solidárias, em qualquer área do conhecimento, né? Acho que vai um pouco nesse sentido. Não sei se eu respondi, viu, Isa? Se era isso aí. Agora, é claro, viu? É zona de embate, é zona de briga. Você lembra, né, onde eu estou hoje? Então, mas tem uma coisa legal que o Hackers me ensina para a gente. São zonas de embate, zonas de briga, não só na educação superior, porque na escola básica também é. Só que a gente aprende a ver as brechas, sabe? A gente aprende a analisar as brechas, a gente aprende a analisar os discursos, né? E a gente aprende a aproximar a nossa linguagem para a gente poder abrir caminhos onde a gente precisa chegar. Então, isso no ensino superior também, eu acho que é um grande aprendizado. Claro que eu tenha respondido. Obrigada, Karina. Eu tenho aqui a pergunta de David e a de Jana. Eu vou ler as duas, porque eu acho que elas se completam, tá? Então, David, que é nosso aluno do doutorado do programa de Ensino e Filosofia da História da Ciência e trabalhou lá na FACED, né, na área de ciência, ele pergunta: como levar a cultura hacker para ambientes nocivos que compreendem essa forma cultural com preconceitos e repleto de barreiras? Não apenas instituições públicas, mas também instituições privadas. E aí, Jana pergunta: como aproximar a cultura hacker da escola? Que a escola passa também, na minha opinião, né, por essas questões meio de preconceito frente ao novo. Então, acho que dá para você fazer uma dobradinha das duas. Isso é interessante porque é um pouco do que eu tenho feito, né? E eu vou ser muito honesta para vocês. Quando eu comecei a falar sobre hackerismo, pesquisar hackerismo, eu já estava no movimento. Desde 2014, 2013 eu já estava no movimento. Em 2015 eu comecei a falar publicamente sobre isso. E aí, quando eu comecei a falar sobre isso, eu vi os olhos assim, de preconceito das pessoas, de medo, né? Gente, inclusive escondendo o celular, assim, como conhece hacker? E hoje o contexto está bem outro, né? Porque as tecnologias estão mais disseminadas, a gente está um pouco mais dependente, bem mais dependente delas, e a ideia do ser hacker, do hacking isso, hacking aquilo, ela realmente está se popularizando. E aí você fala assim, como levar? Para mim, o maior problema de se levar os princípios hackers, os princípios hackeristas, para qualquer ambiente, não está necessariamente na palavra, mas está nos valores, né? Quando eu vou, por exemplo, para uma escola e eu digo e incentivo as crianças a serem curiosas, incentivo os jovens a serem curiosos, o que eu estou dizendo para eles? Eu estou dizendo que eles têm direito de fazer perguntas, né? De fazer suas próprias proposições. Só que eu tenho que reconhecer que ali tem um professor ou uma professora, e que geralmente esse professor e essa professora trabalham em outras escolas com outras turmas, então, e geralmente no mesmo dia, são mais de 40, né? Então, assim, não tem resposta fácil para se levar. Mas é como eu digo para vocês, eu sempre tento, antes de assumir um contexto, uma fala dentro de determinado contexto,
conhecer, né? Para poder buscar a melhor forma de chegar. Então, se eu estou indo, por exemplo, fazer uma fala sobre hackerismo para uma corporação, para um grupo de empresários, um evento empresarial, sim, já aconteceu, já fui convidada para falar. Eu vou pegar pela veia econômica, né? Eu vou pegar pela veia econômica. Se eu fui chamada pelo Ministério do Ministério não, desculpa, a Secretaria de Planejamento aqui, né, da Bahia, para poder falar sobre coletivos, sobre produção de tecnologia comunitária. Então, não falei sobre hackerspace logo de cara, né? Falei sobre laboratórios comunitários. Então, são estratégias que eu tenho certeza que cada um de vocês já tem a sua, já vai traduzindo, já vai fazendo. Só que a gente, às vezes, faz isso de forma tímida, de forma muito intuitiva. E eu, de uns tempos para cá, eu tenho começado a ler mais sobre isso, né? Na análise de discursos, chama-se antecipação de sentidos. Como é que eu consigo preparar aquilo que eu tenho que dizer e que eu tenho que fazer de uma forma que já na minha primeira inserção, que é a minha chegada, a minha fala, eu já não seja barrada por um número X de pessoas que vão estar ali dentro. E a gente tem que ter essa clareza. Ó. Sempre vai ter gente contra, sempre vai ter crítica, sempre tem gente que não quer a gente lá. Mas tem gente que quer. Eu aprendi isso também lendo, né? Tem gente que quer e tem gente que não sabe o que quer. Que no jogo da confiança, as pessoas são consideradas como imitadores. Então, se você consegue, a partir de uma primeira fala, a partir de uma primeira aproximação, de uma segunda fala, uma segunda aproximação, né, mostrar que aquilo que você está trazendo faz sentido para aquele contexto, pode ter uma saída, pode ser interessante, você consegue chegar. Foi assim que a gente conseguiu chegar em algumas escolas, foi assim que a gente, né, quando eu falo a gente do movimento hacker mesmo, né? Foi assim que nós começamos a ser convidados para locais, eventos e congressos que às vezes não tinham nada a ver com isso, né? Então, é um pouco nesse sentido que a gente vai trabalhando, buscando as brechas, buscando conhecer quem a gente, os espaços em que nós vamos chegar e sempre se fortalecer. Né? Deixa eu contar para vocês só um caso, porque isso materializa o que eu estou tentando traduzir aqui. Uma vez eu fui para Campus Party, e aí eu fui convidada por um colega que eu respeito muito, sabe? E o cara é muito bom, ele é um ótimo programador, ele é um desenvolvedor. E aí ele me colocou num palco chamado Coders Makers. E esse palco, geralmente, ele é para pessoas focadas na área de tecnologia. Homens, a maioria deles são homens programadores, né? A maioria, homens programadores, e a maioria brancos, e a maioria também tem condição de pagar o ingresso para entrar na Campus Party, que é um evento que é relativamente caro, né? É um evento ótimo, adoro, mas ele tem vários problemas ali que a gente precisa questionar. E aí eu fui convidada para esse palco. Então, assim, na hora que eu vi isso, eu falei, tá bom, o que eu vou falar? Eles foram porque a palestra chama Liberte o hacker que existe em você. Então, olha que interessante, liberte o hacker que existe em você. Quem não quer, né? Pessoal das áreas de programação. Quero um caldinho. E aí, também quero um caldinho. Aí, eu sei que quando... e aí, no mesmo dia de manhã, eu recebi um vídeo que estava contando para a Lin, da Ana Paula Changoni. Ela é uma mulher negra, ela é influencer, ela é empreendedora. Ela estava falando sobre a solidão da mulher negra. Gente, assistam esse vídeo. Eu peço para vocês, quem já assistiu, assiste de novo. Quem não assistiu, assista. Tá? Assista. E aí, eu fiquei tão... Eu já estava com tudo pronto, a palestra pronta, não sei o que, o negócio era 7 horas da noite. E quando foi 8 horas da manhã, eu recebi esse vídeo. Eu assisti a primeira vez, chorei com 3 minutos. A segunda vez eu assisti, chorei com 3 minutos. Ou seja, o vídeo tinha 5 minutos, com 3 minutos eu chorava. E aí eu senti que eu tinha que levar isso. Era esse vídeo que eu tinha que levar isso, porque é desse tipo de hackerismo que eu estou falando. A gente tem que mudar o funcionamento das coisas. E para isso a gente tem que usar a tecnologia. Não tem como, não tem saída. E eu precisava levar isso para esse palco. O que eu fui fazer? Eu chamei todo mundo que eu conhecia e pedi para chamar também. Chamei todas as minhas irmãs negras, sabe? Minhas parceiras de trabalho. Chamei as meninas do movimento trans. Chamei os caras do movimento trans. Falei, olha, vocês têm que estar nesse palco comigo tal hora.
porque eu vou passar esse vídeo aqui e eu sei que eu vou chorar, mas esse vídeo tem que ser passado. Então, vocês estão compreendendo onde eu estou chegando? Você não vai chegar sozinho. Não chega, gente. A gente não pode chegar em espaços tóxicos sozinhos. Nunca. A gente tem que conhecer onde a gente está indo. Às vezes acontece da gente cair assim, ó, né? Sem querer, querendo. Mas quando a gente tem como se preparar, a gente tem que se preparar. E foi isso que eu fiz, gente. E aí eu fui, passei o vídeo, chorei com 3 minutos. E aí tirei o microfone, disse que não ia falar mais nada. E aí quem assumiu a fala, né? Quem assumiu a fala? As mulheres pretas que estavam lá. Quando perguntaram para mim como é que eu lido com racismo, eu falei, não sou eu que vou falar isso, não. Né? São as mulheres que estão aqui. E aí elas foram falando. Então, assim, aquele microfone não era meu, aquele espaço não era meu. Se eu estou falando de hackear, a gente está falando de hackear mente, hackear estrutura, né? No sentido mais positivo possível. Então é isso, Davi, e desculpa, perdi o nome da outra colega. Janaína. Né? Janaína, perdão, viu, Janaína? Não dá para chegar sozinho. E numa sala de aula a gente tem uma vantagem, né? A gente pode ter 40 estudantes ali. Eu tenho certeza que vocês têm aí já de cabeça ó, aqueles que vão apoiar vocês. Porque se a gente não consegue mudar a estrutura da nossa organização, eu não tenho nem mais essa utopia, não, sabe? A curto prazo, mudar a estrutura de educação, porque o sistema educativo, né, ele é muito exigente, né, ele é muito historicamente arraigado, ele é complicado. Mas eu consigo mudar minha sala de aula. Se eu consigo mudar minha sala de aula, para mim já é o começo, né? Porque ali eu já encontro gente em quem eu confio. Consigo mudar as práticas de trabalho dos locais em que eu fico como gestora, os que estão sob minha responsabilidade. Posso até não conseguir mudar, mas se eu conseguir afetar de alguma forma, né? Eu tento e geralmente eu faço. E aí, lembrando, não estou falando por mim, não, tá bom? Estou falando por mim, estou falando por vocês, porque se vocês estão conectados aqui, é porque vocês já têm isso, né? Como prática, como essência. Então, a dica aqui é, fortaleçam, conheçam outras pessoas que fazem a mesma coisa, fazem coisas parecidas com vocês, mesmo que elas não estejam ao lado de vocês, mesmo que elas não estejam aí na cidade de vocês, né? E aí, nesse ponto, as tecnologias em rede estão sendo fundamental para poder conectar a gente assim. É isso, gente. Espero ter respondido. Mais 2, para terminar. Uma é a Tranquilo. de Elcio lá do IFBA e também foi Jack. Eu conheci de Elcio na época que eu fazia o mestrado e ele era do Instituto de Física. Então, ele fez o doutorado lá no nosso programa. Então, de Elcio pergunta um pouco, ele pede para você comentar um pouco sobre a cultura hacker na formação docente. Uhum. Aí eu vou até retomar um pouco também do que a Janaína colocou, né? Que é como trazer a cultura hacker para a escola. Bom, essa coisa de cultura hacker na formação docente, do ponto de vista mesmo do conceito e das práticas, eu não conheço muitos processos do ponto de vista da formação pública que são focados em se trazer o hackerismo, não com esse nome, né? Só que a gente percebe um movimento, Gelson, outros movimentos que eles acabam tendo princípios muito parecidos, e às vezes eles até nascem originalmente do movimento hacker, só que a gente não sabe. Como, por exemplo, da ciência aberta, né, Lin? O movimento da ciência aberta, exatamente, das comunidades virtuais, assim, como Wikipedia, eles nascem do cerne da ética dos hackers, né? E a gente, então, hoje tem um processo... alguns núcleos de formação, algumas universidades, né, que têm um pouco percebido isso, a necessidade de se discutir autoria, colaboração, mas, enfim, Gelson, eu ainda acho que é muito pouco, né, e eu acho que é pouco, não porque eu sou uma apaixonada pelo hackerismo, não porque eu penso que o hackerismo é o caminho, tá bom, gente? Não é isso. E tem a ver também com o que Janaína propôs, como aproximar a cultura hacker das escolas. Eu acho que a gente tem um problema sério em relação aos nossos sistemas educacionais, que é a falta de confiança mesmo, né? Gestores que não confiam em outros gestores, e professores que não confiam nos alunos, alunos que não confiam nos seus colegas. E aí, estou falando aqui de uma cultura que ela é baseada na ação, na abertura, na confiança, na privacidade. Como é que a gente consegue trazer isso para os nossos processos formativos se a gente já de origem está com dificuldade de resolver essas coisas mais básicas? Por isso que a gente defende o tempo todo.
A gente trabalha com quem a gente conhece, a gente trabalha com quem quer trabalhar com a gente, né? E, infelizmente, Gelson, a não ser que ele tenha algo para dizer além dessa coisa da formação de professores, eu vejo muito em movimentos, mas a ideia do hackerismo, da cultura hacker, na formação de professores mesmo, eu só conheço Nelson Preto lá, fazendo na Faculdade de Educação, no JEC e nos componentes dele da pós-graduação. Não conheço mais ninguém. Aqui no Brasil, não. Eu também não conheço, não assim, dessa perspectiva. Temos uma última pergunta, que é a de Ludmila, mas que eu acho que você já respondeu aí durante sua fala, mas eu vou colocar para valorizar a questão. Ela coloca: escolas piloto da Base Nacional Curricular tiveram a oportunidade de criar disciplinas, e eu tentei criar uma de cibercultura. Eu pretendia permear várias coisas, mas ela teve pouca procura e acabou cancelada. Fiquei curiosa por ter pouca procura, mas dentro do que David falou, poderia ser preconceito ou mesmo desconhecimento. Como trazer essas provocações para bombar? Ludmila é aluna do mestrado do Programa de Filosofia e História da Ciência e é professora da Secretaria de Educação. Ludmila, você está querendo ser influencer, né? Tá querendo bombar, cola? Vamos colar, também tô querendo bombar nessa questão aí. Olha, uma coisa que eu tenho percebido, principalmente no contexto escolar, tá bom? É que, como a nossa assimetria de acesso, ela é enorme, né? É impressionante. Então, a gente, mesmo do ponto de vista político, não tem dimensão das potencialidades que as tecnologias em rede podem fazer pelas escolas. É impressionante isso, né? Porque se isso fosse realmente algo de preocupação do poder público, a gente teria mais internet para todos, mais banda larga, né? A gente teria escolas realmente conectadas. E olha que eu sei que o nosso governo já passou por vários programas, já se inseriu em vários programas para poder conectar a escola e tudo mais. Então, assim, quando a gente pensa um componente curricular dentro da BNCC sobre cibercultura, para se colocar na escola, em um contexto que as bases materiais para se ter a cibercultura são capengas, perde o sentido. Perde o sentido. Então, tem uma ordem de cima que vem da BNCC, tem um trabalho super bem feito aqui, e quando isso vai chegar lá, no pé da escola, vai chegar na parte de formação, você vê que... eu estava lendo os dados ontem, 50% da população... Eu preciso pegar aqui de novo, porque eu estava lendo isso ontem e já me perdi. Mas, assim, a gente sabe que são as pessoas de classe econômica A e B têm acesso 100% a dispositivos conectados, né? E esse dado cai muito quando a gente pega, então, pessoas das classes C, D e E. Se eu não estou enganada, são 68% das pessoas que não têm conexão de qualidade. Né? E aí também tem pessoas que não têm sequer conexão nenhuma. Então, como é que a gente vai conseguir criar interesse sobre esses temas quando esses temas são importantes, mas eles são de desconhecimento da grande maioria da população e que se destina a isso, sabe? Eu tenho realmente um pouco dessa preocupação. Um negócio que eu sei que tem funcionado muito com a juventude nas escolas é a robótica livre, né? Feita com materiais de meta-reciclagem, tem funcionado muito, tem despertado o interesse das escolas, mas a cibercultura eu ainda vejo que é muito pouco compreendida. A gente tem muito pouco investimento, porque a gente, enfim, não tem a base material ainda, a necessidade criada pela base material ainda não está popularizada. E se a gente não consegue mostrar... pronto, só concluindo aqui o que eu estou falando. Lembrei que a maioria da população não tem dimensão, e aí eu incluo a gente, tá, gente? Professores aqui presentes nesse momento, gestores. A gente talvez não tenha dimensão de que ter acesso hoje a tecnologias conectadas é uma questão de direito, não é por lazer, né? É questão de direito. Então, se a gente não coloca isso como um dia se colocou a escolarização da população, né? A democratização do acesso à escolarização como um direito, a ampliação do curso universitário como um direito social, se a gente não coloca a questão da conexão, da interconexão, da internet, da banda larga, como direito de todos, é difícil a gente defender
as formações, né? Porque não é só o uso, é o direito de usar que as pessoas deveriam ter e não estão tendo. Não sei se eu compreendi, hein? Ó, se eu compreendi ou se eu respondi, mas espero que sim. Eu queria que você falasse um pouco, para eles conhecerem também, que existe um trabalho que vocês fazem lá no ICEA, que eu acho que é interessante eles verem como isso também repercute para além dos espaços dos Hacker Space, para além da sua prática enquanto docente, que eu sei que você faz isso também como professora lá na FACED. Até se você quiser falar também como você faz isso nas suas disciplinas, acho que é legal. Porque tem um monte de professor aqui também, professores das federais e professores dos institutos também, e da rede pública de ensino. Implementação do que seria, né, a educação hacker no contexto lá do ICEA, né, que é uma escola clássica, tradicional, toda organizada, toda, né, bonitinha, focada na educação profissional. Então, é que esse relatório aqui que a gente tem do projeto mostra um pouco das ações que foram encampadas para que a gente desse conta de implantar um projeto de formação que integrasse professores e estudantes numa pegada hacker de produzir conhecimento. Então, assim, primeira coisa, é como eu estava dizendo, foi a fala com a qual eu concluí. Primeira coisa que a gente teve que dar conta foi trazer a internet para a escola. E a escola tinha acabado, gente, a escola tinha acabado de ser reformada, a escola tinha acabado de receber um evento internacional, que é o Virtual Educa, e mesmo assim, quando a gente chegou lá, a estrutura que tinha sido colocada para o evento, ela não permaneceu para a escola, né? Então, foi muito bacana essa parceria da universidade com a escola, com grupos hackers, né? No caso, o pessoal do Raul Hacker Club fez algumas oficinas, mas o nosso grupo de pesquisa também tem muito essa pegada hacker, né? Não é um hacker club, é um grupo de pesquisa, mas tem essa pegada hacker do meter a mão, do fazer, do pedir desculpa, não pedir licença. Então, foi com base nessas coisas, né? Nessas práticas, que a gente conseguiu várias pequenas, mas importantes implantações, modificações dentro da escola. Tanto que, por conta disso, até hoje tem um projeto que está acontecendo lá, o projeto já encerrou, chegou a pandemia, mas a professora Salete conseguiu, ela está com um grupo virtual agora de leitura, né, com o pessoal de lá, chama O Capítulo que Faltava. Então, a gente conseguiu sim, a gente conseguiu algumas pequenas modificações, mas do ponto de vista, assim, da importância disso, né, para os sujeitos envolvidos é grandioso. Então, a gente teve essa experimentação, aqui no ICEA também teve o Colégio de Aplicação em Santa Catarina. Então, se formou uma rede interessante de trabalho, né, com professores engajados, com professores e professoras interessados. E só a título de curiosidade, o nome do projeto não é Escola Hacker, é Conexão Escola Mundo, porque a gente sabe que colocar hacker no título poderia ser um risco. Enfim, pessoal, meu contato, vou anotar para vocês aqui também nas notas, ó, é carina.menezes@ufba.br, e aí eu vi que agora as pessoas colocam o arroba, que é arroba Caíca Menezes. Aí, nesse Caíca Menezes aqui, vocês conseguem acessar Instagram e meu Deus, pai, Facebook. É porque, gente, eu sou da área, mas eu evito, eu tento viver desintoxicada, tá? Então, eu não sou Nelson Preta, não, ele consegue, eu não consigo. Para poder falar comigo, tem esses canais aí possíveis, tá bom? E eu estou à disposição, sempre. Seja sempre bem-vindo ao nosso grupo, seja no virtual, seja no presencial. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo, por se dedicar a esse momento a gente e a gente poder te ouvir e aprender mais, né? E saber mais sobre a sua pesquisa. As pessoas estão aqui falando exatamente isso. Foi muito legal conhecer mais o seu trabalho.